A primeira ideia de fraternidade encontra suas raízes mais profundas no cristianismo, no sentido de que existe uma paternidade universal que se torna o ponto de partida da fraternidade comum através da conjectura de uma irmandade entre os seres humanos. Dessa forma, os ideais de fraternidade, a princípio, surgiram em meio a uma sociedade familiar e política na qual foram incorporadas as primeiras regras para se traçar um convívio social de modo harmônico, principalmente pelo cristianismo e seus ensinamentos no sentido do assistencialismo, da caridade, da ajuda mútua e da compaixão. Nessa perspectiva, o cristianismo inaugura uma nova ética de responsabilidade para com o outro, surge uma nova forma de amor, um amor fraterno, e a tradição cristã deixa de interpretar a fraternidade apenas em uma ótica meramente privada e passa a enxergá-la como fundamento de uma nova face das relações humanas, inclusive na esfera social, possibilitando à fraternidade a transcendência da esfera privada para os espaços públicos. Entretanto, apesar de a fraternidade ter sido inicialmente difundida por meio dos valores religiosos do cristianismo, foi somente no século XVIII, com as revoluções liberais influenciadas por uma ideologia iluminista, com destaque para a Revolução Francesa e seu lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que esse princípio se tornou um importante símbolo da categoria jurídica. Nessa concepção, a fraternidade, juntamente com os princípios da liberdade e da igualdade, deixa de ser meramente carta de intenção, de boa convivência ou obediência a uma ordem religiosa, transformando-se numa forma de governo no qual seus valores universais tornam-se obrigatórios no aspecto jurídico. Contudo, mesmo após a sua positivação, a fraternidade não se mostra como um valor de relevo na cultura política do Ocidente, pelo fato de que, ao buscarem os fundamentos originais da tríade liberdade, igualdade e fraternidade na cultura pagã pré-cristã, os iluministas, que nitidamente tinham como alicerce uma ideologia pautada na antirreligiosidade, acabaram por abandonar a tradição, e a fraternidade, ao passar dos cristãos para os iluministas, perdeu sua centralidade. Assim, mesmo após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e do constitucionalismo, que universalizou a positivação desses princípios, ainda se carece de consciência a respeito da importância desse princípio como categoria jurídica, pois a fraternidade por muito tempo restou esquecida, encoberta por valores que pareciam mais essenciais, úteis e imediatos. Dessa forma, compreendendo que a fraternidade está inserida na Constituição como fundamento de um Estado democrático de direito, diante da realidade social existente no país, mais do que nunca, ela deve ser vista como uma alternativa para a construção de uma sociedade cada vez menos racista. Pois o racismo é antagônico ao princípio da fraternidade. Ao longo de séculos de domínio colonial, o nosso país se construiu sobre o sangue negro e indígena. Após a era escravagista, de tortura e exploração, a elite social brasileira impôs a ideia da democracia racial, o que mascarou nossa origem das desigualdades sociais. O racismo originou-se na Europa e ganhou força com as teorias do darwinismo social e eugenia de raças. A definição científica fictícia do termo raça alimenta a ideia de manutenção do poder europeu sobre as demais colônias. O racismo estrutural brasileiro recebeu forte contribuição do direito. Ao final da escravidão, em 1888, os escravos foram jogados à marginalidade social sem nenhum planejamento de inserção deles na nova economia. Houve aumento de desemprego e da pobreza, o que acarretou em maior prática de crimes. Assim, em 1890, foi publicado o Código Penal Republicano, que trazia leis que criminalizavam a capoeira, desempregados e a expressão religiosa africana. Essas leis tentaram apagar a identidade de um povo, aumentando ainda mais o preconceito contra os negros. Dessa forma, o direito foi usado para a proteção da propriedade privada dos brancos e para punir a população preta e pobre. Em 1940, ocorre a promulgação do atual Código Penal brasileiro, que prevê em seu artigo 140, parágrafo 3º, o crime de injúria racial. Todavia, diante da história,
Parece que tal lei nunca foi devidamente aplicada, pois, em 1951, logo após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Lei Afonso Arinos preocupou-se com a igualdade de tratamento e direitos dos indivíduos. A lei definia que nenhum estabelecimento poderia maltratar ou deixar de atender o cliente por preconceito de cor de pele, podendo o infrator incorrer no crime de contravenção. Entretanto, a lei não estabelecia crime em outros tipos de ambientes, como, por exemplo, o religioso e os familiares. A Constituição Federal de 1988 veio para assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Trouxe em seu artigo 5º, inciso 41, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos. Não sendo suficiente para estabelecer a igualdade e a justiça, temos ainda em 1989 a Lei 7.716, que estabelece o crime de racismo. Tais leis e a própria Constituição Federal alimentam a falsa percepção da democracia racial no país, já que dados comprovam que o direito, na prática, continua sendo usado para ampliar a desigualdade social e punir, em especial, o jovem negro de periferia. Sabendo que a população negra brasileira é cerca de 56%, vejamos alguns dados. Cerca de 9,1% dos negros de 15 anos ou mais são analfabetos funcionais. 9,3% dos negros que conseguem ingressar no ensino superior conseguem concluir a graduação. 66,62% da população carcerária brasileira é negra. As audiências de custódia liberam mais brancos do que negros. Os negros representam 75% dos casos de vítimas fatais em ações policiais. Os homicídios dos negros são 2,5 vezes superior ao de não negros. Já de mulheres negras é 71% maior do que mulheres não negras. Os negros são 75% da população mais pobre do Brasil. Estudar, criticar, debater o racismo estrutural é parte da luta antirracista. Esse é um dever social de todos, já que essa população já está diariamente na luta por sua sobrevivência. São 400 anos de falta de fraternidade e empatia no Brasil. Essa é uma herança da elite colonial branca que até hoje se recusa a assumir seus privilégios e a urgência de políticas públicas pró-igualdade.